Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar, comentar e ver a explicação do novo calendário da CBF para 2026. Eu particularmente gostei muito. Tem um lado positivo, tem outro lado negativo. Mas eu gostei. Poderia melhorar, sim, poderia melhorar, mas o país é muito grande, então até alguns jornalistas falaram que podia modelar a Europa e tal, mas é outra parada, é outro país, gente. A gente é o país de futebol, 200 milhões de habitantes, é totalmente diferente. Pra gente espelhar, tipo lá na Inglaterra ou outro local, né? Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar e comentar sobre alguns assuntos, sobre o Náutico também, notícias boas. Vai ter uma notícia boa tanto para Ponte Preta, uma notícia boa para o Guarani, o Náutico também. Então a gente vai falar sobre isso e vai comentando e vai ser um programa. Vai ser um programa aqui do canal, né? Vai ser um pouco mais extenso, mas a gente vai debater sobre esse novo calendário e os benefícios, né? E o que vai acontecer daqui para frente. Que a decisão foi correta, né? Jogou para o longo prazo, a mudança não longo prazo, né? Médio, né? No médio prazo. Médio e longo prazo. Então isso aí vai ser muito bom pra gente, porque não vai mudar radicalmente. Então vamos lá, vamos para mais um vídeo. Vamos primeiro ver o calendário, né? As datas onde o seu time vai se encaixar em cada data, né? Vamos lá. Pronto, pessoal, isso aqui é o novo calendário, né? Os estaduais em janeiro, né? Aí você vai ver onde seu time vai se encaixar aqui. A única coisa que eu achei muito estranho, mas vai ser necessário, né? Vai ser necessário esse sacrifício. A Série A desse ano termina dia 21 de dezembro. 21 de dezembro termina a Série A. E os estaduais já começam dia 11 de dezembro e a Série A de 2026 começa 28 de janeiro. Então, pouquíssimo tempo para os times se planejar, tiver de fazer vassourada fazer. Então, isso aí vai espremer, né? Apesar que o estadual vai ter calendários a menos, né? Vai ser menor. E geralmente os times botam um time misto no início, mas o estadual é muito importante, porque garante vaga para muitas competições, é rentável, principalmente o paulista, que é muito rentável, mas vai espremer bastante. 21 de dezembro termina a Série A para os times da Série A, né? E já 11 de janeiro começa o estadual e o Brasileirão dia 28 de janeiro. Então vai ser bem complicado dar férias, planejar, contratar treinador, se for o caso, e montar o time, né? Esquema tático e tal, vai ser bem espremido, bem. Aí é isso. Aqui vai ter um novo calendário, a gente vai ver lá na explicação, né? A Copa Sul e Sudeste começa dia 26 de março. E tá aqui, ó, novo calendário, 12 times. Um deles já é o Operário, parece. Aí Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Lembrando, são 12 times, né? Então não vai ter vaga para todo mundo aí. Eu não sei como vai ser o critério, a gente vai dar uma olhada lá no que me explica. O Operário do Paraná já está classificado, parece tem uma vaga já garantida. Aí tem essa nova competição aí, após o estadual, né? Entre março e junho. Copa do Brasil. A Copa do Brasil começa 18 de fevereiro, para a Copa do Mundo, Mundial, né? De clubes, de seleções. E depois volta dia 12 de fevereiro. Para nesse meio aqui, junho. Aqui é o início. Aí volta aqui entre julho e agosto. Aqui é o final. 6 de dezembro. Do começo ao fim da Copa do Brasil. Aqui embaixo o Náutico. O ilustríssimo senhor da CBF. Evandro de Carvalho. Colocou o Maguari como a quarta vaga da Copa do Brasil. Ele esqueceu o ranking da CBF, ele esqueceu que o Náutico tem um ranking melhor posicionado que o Maguari. O Maguari teve seus méritos, sim, mas só que o Maguari saiu na segunda fase, como o Náutico também saiu na segunda fase do estadual. Foi um desastre total para o Náutico, a gente perdeu para o Retrô. E o presidente da nossa federação, que eu acho um péssimo presidente, não como pessoa, mas como gestor da federação, ele é muito político, criou essa façanha aí. Aí o Náutico vai brigar na justiça. Só tem duas possibilidades do Náutico
jogar a Copa do Brasil, ou na Justiça, ou se o Santa Cruz for campeão da Série D, que eu acho muito difícil. E o Sport permanecer na Série A, mas aí eu descarto, porque o Sport é um vexame. O Sport não vai permanecer na Série A nunca. E o Náutico vai ter que brigar na Justiça, né? Pelo ranking, o seu direito no ranking da CBF, né? E é isso. Aí eu coloquei aqui pra vocês verem que o Náutico já entrou, vai entrar com advogados e tal, querendo essa vaga lá no STJD, né? Onde é o tribunal lá do futebol. E aqui as 12 vagas da Copa Sul e Sudeste. E é isso. O Náutico vai jogar, até então, o Náutico vai ter 2 campeonatos. Caso ganhe a Copa do Brasil, vai para 3. A gente não joga a Copa do Nordeste, porque é campeão e vice, né? Sport e Retrô. Então a gente vai ter o estadual e a Série B. O torcedor do Guarani fica louco, né? Mas a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Então a gente vai ter, por enquanto, o estadual e a Série B, que começa dia 21 de março, né? A Copa do Brasil a gente vai lutar para ter essa vaga. Agora a galera da Série A vai ter o estadual, tudo aqui nesse primeiro semestre. Primeiro trimestre, né? Esses 3 meses aqui, ó. Estadual. Só que a Copa do Brasil, os maiores times só jogam lá na frente, né? Terceira fase em diante. Aí vai ter Brasileiro, Estadual e Libertadores aqui. Agora Libertadores é obrigatório, né? Por aqui, né? Que eles vão participar. Não sei se a pré-Libertadores é fevereiro e março já começa, não sei. Tem que ver. E é isso. Ponte Preta também aqui. Eu acho que a Ponte Preta também joga aqui. Eu não sei como é que vai ser a vaga aqui, a gente vai ver. E é isso, e o estadual. Pronto, isso aqui é o calendário, agora a gente vai ver a explicação lá do cara. Vai ser um vídeo longo, um pouco longo, vai ser um programa de TV não, de internet. Mas a gente vai debatendo sobre isso, né? Aí vocês entenderam, né? 12 vagas aqui nessa nova competição. E aqui, torcedor do Náutico, a gente vai brigar na justiça por essa vaga aqui do Maguari, que o presidente colocou, cedeu pro Guarani essa vaga na Copa do Brasil. E é isso. E aqui é o calendário, depois vocês dão um pause e vejam onde é que vocês vão jogar aqui. E aqui no meio a pausa. A Série C, a Série D, ó, é ignorada, né? Então, o Brasil pode jogar na Copa do Mundo e o Guarani tá jogando no mesmo dia, jogando a Série C aqui, o Guarani, ó. E aqui o Brasil jogando, né? Que é no meio. Aqui é a Copa do Mundo. Série D é a mesma coisa. Lembrando, torcedor do Guarani, é brincadeira. Brincadeira. Série C vai rolar, Série D vai rolar na Copa do Mundo. Então vai ter jogo da seleção junto com o jogo da Série C. E é isso. Agora vamos ver a explicação, né? Do cara da CBF. Passo a passo a gente dá um pausa e olha. E lembrando, vai ser um vídeo maior, mas vai ser legal para quem gosta de assistir esse conteúdo, né? Explicação sobre novo calendário. Vamos lá, vamos saltar aqui o que ele vai explicar. Estadual, primeiro. Começar com os estaduais. A data base de início dos estaduais é 11/1 e o término em 8/3. Uma disposição de 11 datas no calendário. Ou seja, o máximo de 11 datas no calendário, são menos 5 datas, como o presidente anunciou, né? Temos questões aqui específicas que estamos ainda dirimindo com relação a algumas federações, especificamente a Federação Paulista e a Federação Carioca, tá? Então pode ser que tenha algum ajuste, mas esse aqui é o período compreendido para a competição estadual. Uma manutenção da competição entre janeiro e março. Quais são os impactos positivos disso? Uma liberação do calendário nacional, um menor desgaste físico de atletas, valoriza-se o estadual, menos é mais, nesse sentido, né? Um maior equilíbrio de clubes de maior investimento, maior e menor investimento, porque existem menos pontos em jogos, então os jogos são mais atrativos, né? Uma economia para alguns clubes de menor investimento. Para a Copa do Brasil. Lembrando, só a parte do estadual, isso aí faz sentido, né? Ele vai diminuir para ter menos jogos, mas mais dinâmica, né? Mais jogos sem precisar de volta, aquele negócio, aquele desgaste todo. Então vai ter logo clássico logo, vai ser um peca pra capar logo no início, porque a data é pequena, né? Então para esse lado aí eu gostei. Diminuir um pouco, mas não deixou de citar, porque é rentável, né? É muito rentável. Principalmente lá no sul e sudeste ali. O nosso é mais ou menos. O nosso é bom, o bom da gente é as vagas, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o nosso. Mas em relação a dinheiro é muito pouco. Agora lá o Campeonato Paulista é gigantesco, né? Financeiramente chega a beirar com
com a Libertadores ali sul-americana em termos de premiação. Então é isso. O estadual curtinho, mas vai ser legal. Não tenho o que falar, não. Início, 18/2, término 6/12. Os clubes, todos os 20 clubes da Série A estarão entrando na nova quinta fase da Copa do Brasil. Essa é uma mudança significativa, porque... E ele puxou muito, minha gente. Ele puxou muito para quem está na Série A, por isso que é importante. O que o Mirassol vai se beneficiar nesse novo calendário é brincadeira. Ele puxou a quinta fase, a gente vai ver depois. É muita grana já, pô. A Ponte Preta vai entrar. Se a Ponte Preta entrar, for campeão da Série C, ela vai entrar na terceira fase. Já é 2 milhões de cipuada. A gente vai ver isso aí no bolso, só em participar da terceira fase. E o Mirassol não cai mais. Já vai entrar na quinta fase. Então, gente, o Mirassol pode mudar o patamar dele como clube esse ano que vem, porque vai entrar muita grana. Ele enxugou a folha, então só a Copa do Brasil, os da Série A entrar na quinta fase, é maravilhoso. Tem um descanso e ainda tem a parte financeira, né? Isto libera datas no calendário, tá? É uma redução de 1 a 3 datas especificamente para clubes da Série A. Quando o presidente falou que a gente estava cortando na carne, ele está dizendo sobre isso aqui. É o que eu falo, é elite dominante. Em todos os setores tem a elite dominante. No futebol também tem. Então eles estão blindando aí os grandes, né? Aí às vezes entra um penetra, um Mirassol. Às vezes entra, né? Um penetra médio porte ali. Que o cara que tá na Série A é grande do mesmo jeito. Aí eles estão blindando já isso aí. Blindando, botando dinheiro no bolso para tu não cometer o erro. Não erra, cara. Não cai. Fica aí na Série A. Cortar datas da principal competição, ou principal Copa da CBF. Teremos um aumento, em contrapartida, de 122 partidas para 155 partidas. E a final será em jogo único. Teremos... Essa parte do jogo único eu não concordo, não. Eu acho que a decisão tem que ser laicar. Assim, eles estão copiando a Libertadores, né? Mas eu acho que pro Brasil, a quantidade de times que tem, né? Pra economia do clube, é melhor ele jogar uma partida em casa e uma fora, né? Como o Náutico jogou na Copa do Brasil, contra o São Paulo aqui, cara, foi uma renda absurda, pô. Então, pro pequeno que tem a possibilidade, que Copa do Brasil dá a possibilidade do pequeno ganhar. Pequeno que eu falo em termos de orçamento. Então, o jogo de ida e volta, na minha opinião, seria melhor. A final é mais justa, sabe? Tanto para o clube botar dinheiro no bolso, quanto para ser justo mesmo. Lá e cá, feito... O Sport ganhou a Copa do Brasil contra o Corinthians, jogando lá e cá, né? Mereceu, porque conseguiu ganhar, reverter o jogo na Ilha do Retiro, né? Lotada. Um aumento de 92 clubes para 122 clubes, 26 clubes. E já em 2027 há um pequeno incremento de 128 e se estabiliza em 128 clubes. Vou mostrar quem serão, né, da onde se originará essas vagas. E vai aumentar, né? Vai ser mais democrático, né? Então vai ter muita gente aí que vai participar da Copa do Brasil. De 92 é muita coisa, cara. Isso na transição aqui, tá vendo, gente? Na transição. 26 vai ser em 2027, ó. Para 128 clubes. Ele vai fazendo a transição lentamente, né? Assim. Ele vai falar das vagas aí. Impacto positivo. Tem um intervalo maior de descanso, né? E propiciando oportunidade de treinamento para clubes de Série A. Tá? Novamente eles puxaram para a Série A. Então lute, cara. Você que subiu de divisão aí, tá jogando na Série B, lute para chegar lá. Vai pra sombra e água fresca, água de coco, em uma sombrinha, dinheirinho no bolso. É Série A. Série A. Tá na Série A, cara, você tem todos os privilégios do mundo. É uma coisa você não nascer numa família rica. Você não sabe nem o que é estresse.
Então a Série A é isso. E eles puxam tudo, eles puxam geral aí. Por isso que tem que lutar para ir para a Série B, da Série B lutar para chegar na Série A para ir para essa sombrinha, água de coco, a mulher coçando a cabeça, entendeu? Efeito não é de imediato em 2026, ele é um efeito que será mais perceptível em 2027, depois em 2028 melhora e assim por diante. Teremos um aumento de vaga para a maioria das federações, tá? Especificamente a distribuição de 22 vagas dentro de campeonatos estaduais, né? O que acaba fazendo a competição ainda mais democrática e mais inclusiva. Entendemos que isso tem um apelo de exposição comercial valiosíssimo, seja para patrocinadores ou para detentores, né? E principalmente o maior impacto na cadeia produtiva, porque são milhares de empregos que são gerados aqui. A gente não está falando só de jogador, comissão técnica, né? É o que eu falei pra vocês aí, ó. Em relação à final dos jogos. Todo mundo ganha, pô. Até um ambulante. Fatura. O cara que vende camisa, o cara que vende um boné, o cara que vende um espetinho, o cara... A cidade inteira se mobiliza, né? E 2 jogos. Então tem até o direito de transmissão. São dois jogos de audiência pra emissora. Que bota patrocinador, que bota... funcionários que trabalham no futebol. Está falando aqui do vendedor de cachorro-quente que está vendendo, ganhando seu sustento na porta do estádio. Ele está sendo beneficiado por essa mudança. E teremos um evento de fechamento do calendário do futebol brasileiro, né? Fechando aí com chave o calendário do futebol brasileiro. Entendemos que tem um apelo esportivo, comercial, turístico, né? Uma série de aspectos aqui envolvidos. Vamos lá. E é isso, essas 22 vagas, por exemplo, tipo, aqui em Pernambuco vai ter 4 vagas garantidas para a Copa do Brasil. E só em disputar a Copa do Brasil, dependendo da sua série, né? Seja, se for série B, quer dizer, série D, série C, já ganha 800 mil, já... Então, para o clube mediano, que vai ter essa vaguinha aí, é muito bom. Aqui a gente vai entender aqui, ó. E lembrando que é aqui, ó, gente. Preste atenção no que ele fala aqui, ó. Fase, aí vem por aqui, ó. Fase 2 vem por aqui, ó. Fase 3 vem por aqui. Aqui é onde a Ponte Preta já garantiu, se no caso ela for campeã, né? Por isso que é muito importante a Ponte Preta jogar dura esses 2 últimos jogos. Ó. Que é a série, os campeões da série C e série D. Ele vai falar, ó. Aí já na terceira fase, já bota 2 milhões e pouco no bolso. E sempre olhando aqui assim, tá, pessoal? Bem didático. Como é que fica a Copa do Brasil? Critérios, falando objetivamente. 20 vagas para os clubes classificados para a Série A de 2026. Então, os 4 clubes que ascendem... Aqui, ó, todo mundo que joga a Série A já joga na quinta fase. Ó. Quinta fase, Série A. Que é onde eles entram. Aqui é onde entra a galera da Série D e Série C. Os 20 já tem vaga garantida na quinta fase. E a gente vai ver quanto é que é a quinta fase depois. Da Série B estarão ganhando uma vaga avançada na Copa do Brasil de 2026. Né? Perfeito? Critério 2, 4 vagas para os clubes campeões em 2025. Quem são eles? Campeão da Copa do Nordeste esse ano, campeão da Copa Verde desse ano e 2 novidades aqui. O campeão da Série C desse ano e da Série D desse ano. Eu gostei muito, cara. Valorizou, né? Que o cara tipo ganhou uma Série D, cara. O Santa Cruz mesmo tá deixando escapar uma grana altíssima aí, ó. Sendo campeão da Série D, né? Eu acho que ele não ganha do Barra. E aí essa vaguinha na Série C aí, ó. Campeão. Por isso que a Ponte tem que jogar jogo duro lá com o Brusque. Tem que jogar jogo duro lá contra o Guarani. A gente também tem que fazer a nossa parte. O Guarani dele. Porque, olha aí, ó. Isso aí é uma novidade muito boa, pô. Muito boa mesmo. Essas vaguinhas aqui, ó. Que é dinheiro no bolso. Eu não falo da vaga... Porque Série C para time grande é irrelevante. O Náutico foi campeão em 2019 e a gente nem estampou no estádio porra nenhuma. Parece que a gente não ganhou nada. Time grande, Série C, não comemora não. Comemora o acesso. Agora comemorar... Isso é para time pequeno, pô. Não se comemora Série C, time grande, não. Agora a vaga na Copa do Brasil, o dinheiro no bolso e o acesso, aí beleza, a gente comemora. Eu tava lá. Em 2019, eu invadi o gramado ali. Tirei foto e tal. A gente invadiu não pelo título, mas sim pelo acesso, cara. É um alívio a gente sair desse fundo do poço, sabe?
Então, time grande não comemora Série C e Série D não, porque eu vejo aí clubes campeão da Série D em 1900 e tanto, campeão da Série C em 2000 e tanto, 1800 e tanto. É Série B e Série A, cara, que bota estrelinha, sabe? Série B e Série A, o resto não se comemora não. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, de repente botar na lateral do uniforme, assim, o atual campeão e tal. Porque time grande não comemora Série C e Série D não, comemora só acesso e o dinheiro no bolso para a Copa do Brasil, que é agora que ele está falando aqui, ó. Também ganhará uma vaga avançada na Copa do Brasil, mais especificamente na terceira fase da Copa do Brasil. Critério 3, aqui uma novidade. Antes tínhamos 80 vagas, né, distribuídas através de federações. São as 22 vagas que eu mencionei no slide anterior. Então, aumenta-se isso para 102 vagas. E qual é o efeito imediato disso? É que as federações ranqueadas de 6 a 14, que antes tinham 3 vagas, e as federações ranqueadas de 15 a 27, olhando o ranking nacional de federações da CBF, que antes tinham 3 vagas, essas 22 federações estarão ganhando mais uma vaga cada um para a Copa do Brasil. Mais equipes com calendário nacional. Olha aí, ó. E ele fala, a gente ganhou mais uma vaga. A nossa federação ganhou mais uma vaga. Aí o ilustríssimo lá colocou pro Guarani, pro Maguari. E não foi pelo ranking, ele fala do ranking. Ele botou na cabeça dele que o time do Maguari pertence a essa vaga aí da Copa do Brasil, e não o Náutico, que é melhor ranqueado. Né? É uma lambança esse cara, eu vou ter que falar, viu? Mais investimento, mais democratização do futebol do Brasil. Aqui no próximo lado, a gente mostra, num desenho mais lúdico, como que será o desenho dessa competição. Né? Na primeira fase, a gente contará com os 28 clubes menores ranqueados jogando nessa primeira data. Né? Avança 14, vou chegar para esse lado aqui que fica mais fácil. Avançam 14, que se juntam aos 74 melhores ranqueados, somando 88, confronto partidas únicas aqui da primeira à quarta fase. Saem 44, que se juntam, né, com os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série C e da Série D, perfazendo 40. Que são esses 4 aqui, ó, gente, tá vendo? Aí para ficar mais didático. Esses 4 se junta a esse para dar esse, com uma data só. Uma data só. Tipo, dia 28, esses 48 times vão jogar, né? Confronto ali, né? Aí aqui junta 4 e ele fala direitinho. 8 clubes, partida única de novo, 24, avançam 24, quarta fase jogam esses 24, reduz-se para 12, o avanço. Que aqui vai eliminando, né? 48 elimina para 24 e aqui tudo se normaliza. Uma data também. Aí depois ele vai vir para a quinta fase com 2 datas, né? Tipo, um exemplo. Terça e quarta. Entendeu? E aqui sempre a quantidade. Aí vai diminuindo. São 12. E aí sim a gente traz... Ó, os 12 daqui, né? Desse confronto aqui da quarta fase. Entra aqui com mais 20, ó. Aí vai para 32. 20 da Série A. Entra na quinta fase, tá vendo? Aí 32 com 2 datas. Os 20 clubes da Série A. Fazendo 32. E aí... E partidas de ida e volta na quinta fase, nas oitavas, nas... E aqui já é outra parada. Aqui é dinheiro no bolso. Que é o que eu te falei da Série A. É ida e volta. Rentabilidade total pro clube. Muito bom. Ó, até a semi, ó, ida e volta. E 2 datas, ó. Só a final que eles mudaram para jogo único, mas sempre com 2 datas aqui para televisão também lucrar, ó. Quartas, na semi, e aí chegando no final... com a final única, né, a partida única para a competição. Então, 126 clubes no ano de 2026, 14 datas mantidas, 155 jogos no total e uma competição bem mais democrática. Por que a gente faz isso? Se vocês olham... Né, não... democrática... Beleza, mas a galera da Série A, meu amigo, é privilégio total. É como eu falei pra vocês.
Sombra e água fresca para quem está na Série A. Só a necessidade que se foi imposta, né, dessa adequação, mas se você olhar comparativamente outras Copas nacionais, esse desenho aqui é muito comum. Convido a todos para olharem outras Copas, seja na Espanha, na Inglaterra, na Itália. Os clubes de Série A, eles entram em fases mais avançadas da competição. Com isso, reduz-se o número de datas que eles jogam, do total de 14, e obtém-se uma maior eficiência no calendário. Vou seguir. Série A, início 28/1, término 2/12. Não há alteração de formato, continua o mesmo formato da competição. Tá? O brasileiro passa a ser jogado ao ano inteiro, né? Então, agora vai ser o ano todo, cara. Assim, calendário gigantesco, né? O ano todo Série A, emendando Copa do Brasil. Então, os times da Série A vão receber mais recursos. E também eles precisam fazer um elenco maior. Porque tem que ter elenco, pô. Tem que ter elenco. Porque se for meter titular o tempo todo, estoura todo mundo, secava lá pro... Então o clube tem que ter realmente dois times. E vou falar mais, 2 times titulares, cara. Que eles briguem por posição. Porque se inventar de fazer um time titular e o time reserva ser muito inferior ao time titular, isso aí eu falo pro time médio, né? Porque os grandão não. O Palmeiras esse ano foi 700 milhões em contratações. É muita coisa, gente. É muita coisa. O cara olha pro banco de reserva e vê jogadores do nível absurdo assim, sabe? Aí consegue, né? Colocar, mesclar. Por isso que às vezes quando descobre o menino da base é ouro, cara. Porque o cara bota time muito forte para as competições. Jogadores titulares. Aí aparece o menino da Peita, Estevão mesmo apareceu. Oxi. E é o ano todo aí, ó. O ano todo. Série A tem recurso? Tem. Agora também é mais puxado, né? Teremos o Campeonato Brasileiro jogado ao ano inteiro, né? A gente está introduzindo aí uma nova cultura, né? Uma quebra de paradigma. A gente começava o brasileiro até pouco tempo em abril, ano passado inovamos, começando em março, agora realmente inovamos começando em janeiro. Então isso aumenta significativamente o recesso dos jogadores. Com a pausa na Copa do Mundo no meio do ano, 30 dias ali de Copa do Mundo, né, específicos, 39 dias, se você considerar a data FIFA, né, e a primeira parte da Copa do Mundo, são 30 dias de férias para os jogadores. De férias entre aspas, viu, gente? Porque se o time estiver na zona de rebaixamento, não vai ter férias. O treinador vai fazer coletivo, vai fazer treinamento, vai ter férias para quem tá do meio para cima ali, eu acho que pode dar, e nem 30 dias, eu acho. Para não perder o ritmo. Mas quem tá na zona, oxi, é muito difícil o cara dar férias, viu? Série A no período de Copa do Mundo. Melhora-se o produto, o espetáculo, maior apelo comercial, né? E um calendário bem mais equilibrado. Série B, início, 21. Ó, isso é importante aí, ó. Pra Náutico, Ponte Preta. A torcida do Guarani doida. Inclusive, eles estão pegando meus vídeos e botando em outros podcasts, sei lá, outros programas do Guarani. Estão pegando meus vídeos e estão lá pra, como fosse incentivar os jogadores. E eu não sou um cara que trato mal, que falo mal do... Eu trato todo mundo com respeito. Eles pegam os trechinhos, fazem o corte, tira de contexto e coloca lá. Entendeu? E eles sabem. Torcedor do Guarani que me segue sabe que eu respeito muito. Isso aqui é uma brincadeira. Quando eu falo Série B, a gente não sabe o que vai acontecer sábado. Mas eu falo porque eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Essa parte específica aí é pra Náutico e Ponte Preta. É por isso que a gente tem que prestar atenção mais aí no que ele vai falar. 1/3 até 28/11. Manutenção do formato atual, né? Qual é a diferença, né? O impacto positivo. A Série B ela vai se iniciar uma semana, ou entre mais ou menos umas 2 semanas após o término dos estaduais, e o aumento da duração do campeonato, o que aumenta também o recesso dos jogadores.
Ele termina no mês 11 e também tem a parada da Copa do Mundo, né? Então a Série B esse ano para os jogadores vai ser mais light, eu acho, sabe? Porque tem a pausa da Copa do Mundo e termina em novembro. Então vai ter um período maior de férias e tem esse recesso aí da Copa. Série C. Série Aqui. C, olha aí, Guarani, galera aí que tá... Mudou muita coisa. Que ele falou da pirâmide, né? Quem tá lá em cima vai jogar menos, quem tá lá embaixo joga mais. Eu particularmente gostei e desgostei. Tem pontos positivos e pontos negativos. A gente vai ver agora. Temos mudanças. Vamos lá. Início, 5 de abril, término 25/10. A gente está iniciando a Série C um pouquinho antes, tá? Para o ano de 2026, serão os mesmos 20 clubes, mantém-se o formato atual. Qual é a mudança? Apenas 2 clubes descenderão para a Série D de... Pronto, essa é a novidade aí para o time, para o Guarani. O ano que vem só vai cair 2 clubes. 2 clubes. Então, se você cair, qualquer um que cair é porque realmente jogou muito mal. Muito mal mesmo. Então, esse é o lado bom da Série C 2026. O lado bom entre aspas, né? E depois vai mudar e ele vai falar. Mas o ano que vem só cai 2, cara. De 20 cai 2. De 20 cai 2 e 8 se classificam. Então, o ano que vem vai ser muito fácil jogar a Série C, gente. Apesar que vai ser uma Série C muito disputada. Figueirense ficou. Paysandu vai cair. Santa Cruz subiu. Então vai ter camisas de expressão. Guarani continua. Então tem que ficar assim. Vai ser uma Série C 2020, só especificamente 2026. Vai ser uma Série C fácil, gente. De 20 clubes classificam 8 e só cai 2. Porra. Tudo pra time que tem camisa pesada subir, cara. 2027. Em 2027, teremos 24 clubes e a manutenção do formato atual. Por quê? Porque ascenderão da Série D 6 clubes. Agora 2027 já cai 2, beleza. Continua caindo 2, mas também vai subir mais, né? 6 da Série D. E subindo se 6 da Série D, saiba que você pode jogar em gramados, viajar. Então a dificuldade já em 27 já cria uma certa expectativa, porque vai subir muito time da Série D. 6. E desses 6, assim, vamos dizer, 3 é gramado amador, sabe? Estádio amador. Série D tem muito isso, né? Tem times que estão se erguendo e tá tudo bem. Todo mundo começa embaixo e vai subindo, né? Mas de repente você vai jogar um jogo não sei aonde, sem alambrado, entendeu? Policial fazendo a escolta, é louco, né? Então Série C vai ter esse problema. Cai só 2, mas vai subir 6 da Série D. Ou seja, desce 2, sobem 6, chega-se aos 24 clubes. Mantém-se no ano de 2027 o descenso de apenas 2 clubes para a Série D do ano de 2028. E aí, quando chegarmos no ano de 2028, teremos o total de 28 clubes, e aí... Isso aqui, gente, é para justamente... Ele separou Série A e Série B. Então o Brasil está separado no meio. Existe o Brasil bem melhor, que é a Série B e A. E existe a Série C, que é a série que vai ser mais suada, sabe? Para você ter o acesso lá à Série B, você vai ter que ralar um bocado. E agora o ano 28 é 28 clubes. E vai estar aqui, ó. Cai 6, cara. Vai ser bronca pesadíssima, cara. Então vai ter clube grande caindo pra Série D. Que é o fundo do poço. Acabou-se o clube, velho. Você jogar Série D é complicado. O Náutico nunca passou por isso. Ó. 6, ele vai falar. E 2 grupos de 14, né? Então vai ser totalmente diferente. Mudar completamente o formato. Tem 2 grupos, meio que regional, né? Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, né? E nesses 2 grupos aí. Vai ter um maior calendário, vai. Agora vai ser separado. Cai 6. 2028 o bicho pega. Reze para você não estar participando dessa Série C em 2028. Teremos uma mudança do formato na Série D, onde teremos 2 grupos de 14 clubes com jogos de ida e volta, né? Importante frisar que aqui
Isso foi uma demanda dos clubes, uma demanda que já vem de pelo menos alguns anos, de terem jogos de ida e volta na Série C. A gente estará atingindo esse objetivo em 2028. E a partir do ano de 2028, descenderão para a Série D, né? Para o ano relativo ao campeonato de 2029, 6 clubes para a Série D, sendo 3 de cada grupo. Aí vai ficar nessa, sabe, gente? Série C vai ser purgatório aí, vai ser bem... Porque vai ficar sobe 6, desce 6, sobe 6, desce 6. Puta merda, sobe 6 da Série D, complicando demais os gramados. E desce 6. Complicado. Se manter na segunda divisão ali, porque, meu irmão, 2028 o bicho vai pegar na Série C. Vai pegar mesmo. E na Série D nem se fala, daqui a pouco a gente vai pra lá. Como eu falei pra vocês, vai ser um vídeo longo, vai ser um programa. Quais são os impactos positivos dessa mudança, né? Como eu já mencionei, o campeão da Série C, ele tem acesso à terceira fase da Copa do Brasil, né? Teremos uma maior representatividade regional, né? O que a gente está fazendo? A gente está engordando aquele meio da pirâmide que eu mostrei lá no começo, dando mais calendário, né? Oportunidade de calendário nacional para equipes, né? Aumenta-se, né, a competitividade, né? Jogos de ida e volta, né? Acho que trazem mais esse apelo. Entendemos que há um crescimento esportivo e técnico, né? Uma expansão da audiência e da valorização comercial, porque é um formato mais atrativo, um fomento à economia local, como a gente já mencionou. Isso aí eu mudaria completamente. Eu acho que eu não colocaria esse formato específico. Eu copiaria o campeonato da Championship lá da Inglaterra, né? Sobe, acho que é 3 ou é 2, e um playoff de mais 4 times embaixo, sabe? Jogo de ida e volta, e o campeão desse playoff sobe. Poderia ser mais ou menos assim, todo mundo pontos corridos, sabe, gente? Aí caindo 6, se classificando 7 ou 8, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E na minha opinião, era dessa forma. Tipo a Championship mesmo, lá da Inglaterra. Uma série de empregos que podem ser gerados aí na cadeia produtiva do futebol, né? E um maior impacto econômico nessa cadeia produtiva. Não trabalhamos aqui com a possibilidade de redução de cotas na Série C. Importante deixar isso bem claro, tá? Estamos trabalhando para o fortalecimento da Série C. Seguindo. Série D. Início. Aí o bicho pega. Só nisso aqui, ó, gente. Olha só, preste atenção nisso aqui. 64 clubes para 96. Meu amigo. É guerra. Pesado. As partidas, né, vão aumentar por conta da quantidade. Agora o calendário se estende um pouco mais, sabe? Mas, meu amigo, é peso. 96 clubes, cara, disputando. 6 vagas para subir. 90 fica. 6 sobe. É clube demais, meu amigo. E aqui no meio tem clube semi-amador. Começo de abril, término 13/9. Estamos começando a Série D antecipadamente em comparação a esse ano. Qual é a mudança? Um aumento de 64 para 96 clubes, um aumento de 510 partidas para 610, ou seja, 100 partidas a mais, né? Um mínimo garantido de 10 a 14 partidas por clube, um máximo de 22 partidas para 2 clubes. Quais são os impactos positivos? De novo, o campeão da Série D acessará a terceira fase da Copa do Brasil do ano subsequente. Estamos aumentando, ou criando, ou promovendo uma maior inclusão nacional de clubes, um calendário mais estável e previsível. Vou explicar melhor isso no próximo slide, tá? E desculpa. Promoveremos um estímulo à performance e ao planejamento, isso está ligado ao ponto de cima, com o calendário previsível, tá? Um fomento à economia local e uma... O único lado positivo aqui, ó. Acesso à terceira fase da Copa do... O campeão. De 96 times, tu ser campeão. É doideira, né? A transição mais equilibrada com as outras divisões. O que a gente está fazendo aqui? A mesma chance
de subir clubes da D para C está mantida. Se você tinha 4 vagas para 64 clubes, teremos 6 vagas para 96 clubes. Pode fazer a matemática, é a mesma chance de acesso. Como que ficaria o critério da Série D? Vamos lá. Primeiro, os 4 clubes que descenderam da Série C, mais, no critério 2, 64 vagas para as federações estaduais, considerando o ranking nacional de federações 2026. Até o ano passado, esse número era 60. Era de 60. E as 4 federações menores ranqueadas, elas tinham uma vaga cada uma. Conseguimos, assim, fazer uma reparação histórica, um pleito histórico dessas 4 federações e conceder mais uma vaga para cada uma dessas 4 federações que tem o ranking menor dentro do ranking da CBF. No critério 3, e aí eu volto ao ponto da previsibilidade que eu falei no slide anterior, nós temos 28 clubes que acessaram a segunda fase da Série D deste ano. Todos esses clubes estão garantidos na Série D do ano que vem. Isso foi bom aí. Foi bom, né? A turma que não conseguiu se classificar, né, para as partes mais finais ali. Que o mata-mata da Série D é cruel, cara. Cruel. Aí tem time pernambucano também que conseguiu chegar. Central, por exemplo. Tem alguns times que caíram na segunda fase, né? Aí ele já tem vaga garantida na segunda. Na Série D do ano que vem. Aqui é as vagas, que é mais 4 vagas, que é a galera que caiu da Série C. E é isso. Só que a aplicação desse critério aqui leva em consideração os critérios anteriores. Portanto, se um clube obteve a vaga através do estadual, esse critério tem preferência sobre o critério 3, o que faz com que o critério 3 seja aplicado ao saldo remanescente de clubes que chegaram à segunda fase da Série D, mas não obtiveram a vaga pelo critério 2. Com isto, gera-se um novo saldo e chegamos ao critério 4, aonde que as vagas restantes, uma vez aplicados os critérios 1, 2 e 3, esse saldo, a gente use o critério de aplicar o ranking nacional de clubes para distribuir essas vagas. Que dá oportunidade a quem fez uma péssima campanha, né? E não se classificou para a Série D. Aí vai puxar o ranking lá para ver. Sempre é ranking, gente. Por isso que a vaga do Náutico tinha que ser garantida na Copa do Brasil. Do lado de lá, qual é o formato da competição? Primeira fase, fase de grupos. 16 grupos de 6 clubes em partidas de ida e volta. Avançarão para a próxima fase 4 clubes de cada grupo. E aí continuamos, né, em mata-mata, como já é hoje o formato da competição, né? Aí vamos seguindo, fase 2, fase 3, oitavas, quartas. Aqui temos uma mudança. Os clubes que não avançarem para a semifinal da Série D, eles jogarão um play-off, partidas de ida e volta, e dali sairão as outras 2 vagas de acesso à Série C do ano subsequente. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ele está dando oportunidade aí, né? Vocês entenderam, né? Então, quem não passou vai ter mais uma chance para conseguir essa vaga. Está criando uma oportunidade, né, para 4 clubes que chegaram numa fase aguda da competição, que se planejaram de terem uma chance de subir. E esse formato, ele é perene. E ao também introduzirmos que, afinal, vale vaga avançada na Copa do Brasil, se traz mais valor às partidas das semifinais, das finais e, obviamente, também das quartas de final. Vamos entrar aqui nos nossos campeonatos regionais. Copa do Nordeste, início 25/3, término 7/6. Total de 60 partidas. Principal mudança:
Clubes que estejam participando em competições Conmebol não participarão dos torneios regionais. Essa regra vale para todos os torneios regionais. Copa Sul-Sudeste, Copa Verde, né, gente? Então o cara tá participando do Sul-Americano, Libertadores, e o cara não participa, né? Da Copa do Nordeste, apesar de ser... É bom, eu gosto da Copa do Nordeste. Aumentaremos aqui essa competição de 16 para 20 clubes e não teremos mais a fase eliminatória da Copa do Nordeste. Quais são os impactos positivos? A gente tem uma vaga de acesso à terceira fase da Copa do Brasil, já existia isso, a gente está mantendo esse critério, tá? Conseguimos garantir um período definido para essa competição no calendário. Por quê? Porque estaremos utilizando as mesmas datas de Conmebol, como era feito na sua origem, né? Teremos um mínimo de 5 jogos para os 20 clubes e um máximo de 10 jogos para aqueles 2 clubes que acessarem a final. E preservaremos na composição dos grupos, né, os confrontos estaduais. Vou mostrar isso aqui rapidinho. Vamos lá. Primeiro, critério. Critério 1 para a Copa do Nordeste. As 9 vagas para os campeões estaduais de 2025. Temos 9 federações do Nordeste, cada campeão estadual tem a vaga na Copa. Esse ano o Retrô e o Sport, né? Aqui, ó, 9 vagas de campeão e o vice, né? Essas vagas são garantidas. Do Nordeste. Segundo critério, 9 vagas para os vice-campeões estaduais do ano de 2025. Terceiro critério, 2 vagas adicionais para as melhores federações ranqueadas da CBF, cada um ganha uma vaga a mais, perfazendo aqui os 20 clubes. Qual é o formato dessa competição? 4 grupos de 5 clubes em turno único, jogando fora do grupo, né? Então, vou usar aqui um exemplo. Ele mudou, né? Ele já teve essa mudança aí. Vai ser 4 grupos jogando não com os adversários do grupo, né? Os adversários do outro grupo. Aqui, Federação Norte Rio Grandense, com 2 clubes, colocaremos um clube no grupo A, outro no grupo B. Claro que é um sorteio, obviamente, mas estará dirigido ou forçando esses confrontos. Os potes, né? Ele vai sorteando para não cair, para separar, né? E vai ter clássico. Estaduais. Avançam 2 clubes e aí seguimos em quartas de final em partida única, semifinais em 2 partidas, que é uma novidade. A Copa do Nordeste atual ela joga semifinal com uma partida e 2 jogos de final. Aqui, pessoal, queria só fazer uma ressalva importante, especificamente para a Copa do Nordeste. Um trabalho foi conduzido pelo nosso vice-presidente José Vanildo, do Rio Grande do Norte, onde ele trabalhou junto com as federações até fazer a proposta desse formato aqui. Obrigado, Zé Vanildo, pelo belo trabalho que o senhor conduziu. Ele fala muito, gente. É porque, na verdade, a CBF ela fica refém, né? Porque o presidente da CBF são as federações que elegem, né? Então ele não pode bater lá, não pode machucar aqui. É pisando em ovos. Bom para todo mundo, porque aí nas eleições o cara permanece no poder, e tamo junto, o dinheiro corre solto para todo mundo. Então ele não pode bater em uma federação, em um local ou outro, porque senão bate esse confronto e o cara não elege o cara para ser, né? Porque pode ver que tem esquema de corrupção o tempo todo na CBF, o tempo todo, coisa errada o tempo todo. É praticamente igual à política tradicional, é a mesma coisa. Ele é uma politicagem, boa praça para se permanecer no poder, me ajuda que eu te ajudo. Aí eu jogo dinheiro na tua federação, tu enche teu bolso e estamos todo mundo junto. Copa Sul-Sudeste, essa aqui é a novidade. Pronto, né? Isso daí para tomar. Então, mesmo início, 25/3, término 7/6, ou seja, todos os campeonatos regionais. Turma da série. Turma de São Paulo aí, que eu acho que vai ajudar muito aí também a galera do calendário. Os times que não estão jogando Série A, Série B. Estão acontecendo no mesmo período de datas. A gente está falando de datas bases aqui, pessoal. Tá? Teremos um total de 42 partidas na Copa Sul-Sudeste. Mesmo conceito. Clubes que jogam competição Conmebol não participam dessa competição.
e temos aí um total de 12 clubes. O campeão dessa Copa acessa a terceira fase da Copa do Brasil do ano subsequente. Estamos falando, obviamente, sempre, nesse caso aqui, de 2027. Período exclusivo da competição, garantia de 6 jogos, ao mínimo, né, para os 12 clubes participantes, o máximo de 10 jogos para os clubes que chegarem na final, e faremos confrontos locais, clássicos regionais também, no formato dessa competição. Mas vamos aos critérios antes. Critério 1, são 6 vagas concedidas a cada uma dessas 6 federações, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então é isso que eu falei para vocês. São 6 vagas através do resultado do campeonato estadual. Eu acho que os campeões, né, dessas federações já têm as vagas garantidas. E no critério 2, mais 6 vagas para cada uma dessas 6 federações, seja através dos estaduais, seja através de torneios seletivos. Formato da competição, bem simples, 2 grupos de 6, joga fora do grupo. Então, mesmo conceito aqui da Copa do Nordeste. 2 grupos, né? Aí essa turma aqui pega essa turma de cá, essa turma de cá pega essa turma de cá. Vou usar o exemplo aqui da Federação Carioca. Terá um clube no grupo A, outro no grupo B. Então, cada estado terá um representante em cada grupo. E aí a gente tem clássicos regionais e clássicos locais íntegros aí na primeira fase. As semifinais avançam dois clubes de cada grupo. Temos as semifinais em ida e volta. Depois temos as finais, né, em 2 partidas. Aqui, pessoal, só para... Houve aqui um erro aqui, não é quartas, é a fase 1 da competição, na verdade, é a fase de grupos, tá? Peço desculpas aqui pelo pequeno equívoco. Esse aqui é o raio-x, então, de como ficamos, um resumo das competições da CBF ao longo dos anos. Pronto, pessoal, isso aí foi mais ou menos. Se você quiser dar uma pausa aí, você dá uma olhada no resumo, mas a gente não precisa falar para não estender tanto o vídeo. Então foi isso. Total aí de tudo que ele falou, né? Eu podia separar em alguns vídeos, não. Eu vou fazer um vídeo logo que destrincha logo e a gente não toca mais nesse assunto. Então, todos os torcedores locais ou não, que quiser ver um vídeo de um torcedor falando sobre isso, você assiste o vídeo todo. E vamos pro formato que eu achei interessante, tá, gente? É um formato que, na minha opinião, podia ser da Série C. Pronto, pessoal, aqui, ó. Na minha opinião, podia ser assim, ó. Poderia, na Série C, sobe 3, tipo, Caxias, Ponte Preta e Náutico subia, melhor campanha, e uma vaga para 4 times. Sabe? O mata-mata. Tipo, o Londrina pegaria o Guarani, jogos de ida e volta. E o São Bernardo pegaria o Brusque. Semifinal e final. Jogo de ida e volta. E subiria 3 times. E cairia os 6, sabe? Essa era eu acho que era a melhor opção. Não aqueles 2 grupos e tal, e desgasta muito. E aqui ia ser muito bom até para a própria televisão, cara. Aqui aliviaria o calendário, porque o campeão era o Caxias, não precisava enfrentar final nenhuma. É campeão da Série C, o vice e o terceiro lugar. E uma vaga para 4 times. Tipo a Championship, sabe? E com os 28 clubes, 26, não sei como é que gradualmente ia subindo, né? De excesso de 6. E existiria esse campeonato paralelo para essa única vaga. Esses 4 times aqui disputando uma vaga para a Série B. E esses 3 times aqui, pela campanha, tipo o Náutico só perdeu 3 partidas, o campeonato inteiro, não merecer subir de divisão. A regularidade do clube. Então, na minha opinião, poderia ser assim a Série C. A Série D, beleza. Mas a Série C podia ser exatamente nesse formato. E vamos ver aqui, só lembrando aí, a Ponte Preta. Pronto, pessoal, ó a importância, vejam só. A importância da Ponte Preta jogar duro essas 2 últimas partidas. Se ela for campeão da Série C, ela já entra com esse valor aqui no bolso, na terceira fase. Fora a cota de premiação da Série B, que é milionária, ele já coloca isso aqui no bolso só em participação. O campeão da Série C já entra na terceira fase da Copa do Brasil.
Então ela já entra com esse valor. E caso ela ganhe esse confronto, ela já passa para esse valor aqui, ó. Então quase 6 milhões assim, só em vencer um confronto da Copa do Brasil. Então vale muito a pena se desgastar mais, ganhar esse jogo lá em Brusque e ganhar o clássico, para ir para a final da Série C e ser campeão. Como eu falo para vocês, não, ser campeão da Série C para time grande não é relevante, mas em relação a vagas na Copa do Brasil e essa grana aí, deixa eu mostrar para vocês o Náutico. Olha o Náutico, quanto ele faturou esse ano. Ele passou 3 fases, ó. A primeira 830, porque a gente jogava a Série C, então a cota é menor. A segunda foi 1 milhão e a terceira 2 milhões. Então ele colocou no bolso 4 milhões e 100. Isso ajudou muito no planejamento da Série C. Ajuda muito. O Náutico teve essa primeira... A Copa do Brasil é extremamente rentável. Entendeu? Então é isso. A Ponte precisa ser campeão. E o Mirassol, para vocês verem, o Mirassol já vai entrar aqui praticamente, né? Não é quartas, mas vamos dizer praticamente 5 milhões de reais ele só para entrar, que é na 5ª fase da Copa do Brasil, a turma da Série A. O Mirassol já entra com 5 a 6 milhões já no bolso. É complicado. Aí, uma notícia boa aí para Ponte, ganhar esse torneio aí da Série C, ganhar e ter esse acesso, né? Já tem um acesso, agora é ser campeão para botar esse dinheiro no bolso, cara. E já garantir vaga aí na 3ª fase da Copa do Brasil. E é isso. Deu pra gente entender mais ou menos o que aconteceu, um resumo, um programa longo, grande, mas a gente destrinchou tudo que a gente poderia destrinchar e comentando sobre isso. Um torcedor falando sobre o que aconteceu no novo calendário da CBF. E é isso, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Se gostou do vídeo, vídeo longo, né, gente? Mas é vídeo pra sentar no sofá, colocar na TV e assistir, cara. Assistir, que tem muita coisa legal, eu comento, a gente vai falando, tudo com a visão. Eu não sou jornalista, que o pessoal tá me chamando de jornalista e tal. Eu não sou jornalista, sou um torcedor que gosta de futebol e me informo. Só isso. Né? E gosto muito de falar e debater sobre isso. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Ativa o sininho aí, você que é inscrito. Ativa o sininho para as notificações dos nossos vídeos. Se puder hypar, hypa. E é isso. Se quiser também seguir no Instagram, Roberto Valente 15 no Instagram. E vamos encerrar o vídeo por aqui. Deus abençoe todos e até o próximo vídeo.